Pedro, tu me amas? Ângela, tu me amas? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a liturgia nos traz mais uma vez a pesca milagrosa, que nós já refletimos sobre ela. É a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, só que hoje traz um complemento, que é a cura do coração de Pedro. A pesca milagrosa, logo após a morte de Jesus, alguns discípulos estão reunidos. Pedro diz: Eu vou pescar. Os outros dizem: Eu vou contigo. Eles vão para o alto mar, vão pescar, passam a noite inteira, não pegam nada. E aí o Senhor aparece para eles quando eles já estão voltando, mais ou menos uns 100 metros, faltando para chegar à praia. O Senhor pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. Eles vão dizer que não pegaram nada naquela noite. E aí Jesus recomenda que eles lancem as redes à direita. E aí eles obedecem, lançam as redes e pegam 150 grandes peixes. 153 grandes peixes, que eles não têm nem condição de puxar para dentro do barco. Nessa hora, o discípulo amado percebe que é Jesus e diz a Pedro: Pedro é o mestre. E aí Pedro, afobado, se lança, né, coloca uma veste mais adequada, que ele estava nu ou semi-nu, né, para pescar, e se lança, mesmo já estando quase na praia, ele se lança ao mar, porque tem pressa de encontrar-se com o Senhor. E aí ele vai ao encontro do Senhor, e lá quando os discípulos chegam, o Senhor já está assando peixes e pede que eles lhes dê mais um pouco daquilo que eles pescaram. E aí o Senhor os alimenta naquele dia. Eles não perguntam nada para o Senhor, mas sabem que é Jesus ressuscitado que está ali com eles. E Jesus aproveita aquele momento para curar o coração de Pedro. Vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes no dia do julgamento de Jesus, seguindo para a sua morte. E agora Jesus vai perguntar 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E mais interessante é que ele não chama Pedro pelo nome que ele deu. Chama Pedro de Simão, mostrando aí uma certa falta de intimidade. Jesus vai dizer: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? E aí Pedro, que também ainda não está entendendo as perguntas de Jesus, para variar, né? Vai entender mais tarde, diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá uma ordem a ele: apacenta os meus cordeiros. Jesus aqui, ele está falando, perguntando a Pedro se ele o ama com amor ágape. O amor ágape é o amor perfeito, é o amor de Deus por nós. Então, Pedro, tu me amas com perfeição? Pedro ainda não está entendendo, ele diz que sim. E Jesus dá a ordem: apacenta os meus cordeiros, apacenta aqueles que já estão na caminhada, aqueles que já são maiores, os que já estão mais crescidos na fé. Depois Jesus pergunta de novo: Pedro, aliás, Simão, filho de João, tu me amas? Agora ele já não pergunta se Pedro ama mais do que os outros, ele pergunta apenas se Pedro o ama. Aqui já é uma pergunta de. Jesus já pergunta se Pedro ama com amor filial, o amor filia, o amor de amizade. E aí Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E agora o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Uma nova ordem. Então, apacenta o meu povo. As ovelhas já são menores que os cordeiros, né? Apacenta aqueles que estão já na caminhada da fé. Aqueles que já estão no caminho, que já começaram, mas que ainda não estão na perfeição do conhecimento e do amor de Deus, da fé. E aí o Senhor pergunta novamente a Pedro:
Simão, filho de João, tu me amas? Agora Pedro entende que não é uma pergunta qualquer e fica triste. Mas Jesus precisava perguntar 3 vezes a Pedro para que ele caísse na real e percebesse que o amor dele, ainda que ele ame a Jesus, não é ainda um amor perfeito, não é superior aos outros, mas que o Senhor não olha tanto para a grandeza desse amor, e sim o desejo de amá-lo, de dar a vida por ele, de segui-lo, que ele seja capaz de amá-lo de forma filial mesmo, né? Mas entendendo que não precisa ser o maior amor do mundo, basta que o ame. Pedro cai na real, entende a pergunta de Jesus, entende o seu lugar e diz: Senhor, tu sabes de tudo. Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, sabe tudo de mim. Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus agora vai dar uma terceira ordem: apacenta as minhas ovelhinhas. Apacenta aqueles que são os menores. Aqui Jesus está entregando toda a igreja para Pedro tomar de conta, para Pedro cuidar, para Pedro prover, para Pedro ensinar, para Pedro guiar. Aqui Jesus está entregando de fato a igreja nas mãos de Pedro e curando o coração de Pedro da negação, inflamando o coração de Pedro de amor. Irmãos, o Senhor sabe tudo de nós. Ele sabe das nossas quedas, ele sabe das nossas traições, das nossas negações. Ele sabe tudo. Mas ele é tão rico em misericórdia que nos permite sempre voltar, que está disponível para nos aceitar. E que nós não temos capacidade de amá-lo como ele de fato merece. Nenhum de nós tem capacidade para amar a Deus, para amar a Cristo, como ele merece ser amado. E aí está o fato de nós precisarmos pedir a graça do Espírito Santo para que o Espírito Santo coloque esse amor em nós, coloque o desejo de amar a Deus em nós, para que nós possamos retribuir a esse amor. Mas por nós mesmos, nós não somos capazes de amar a Deus. O Espírito Santo é quem coloca esse amor em nós e nós devolvemos esse amor a Deus. Esse desejo de amá-lo, de estar com ele, de obedecê-lo, de segui-lo, é o Espírito Santo que coloca em nós. Então, já sabe, sem o Espírito Santo nós não somos capazes de nada. Precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo em todas as oportunidades. Pedro agora é capaz de dar a vida por Jesus. E Jesus diz que aquele que só quem ama é capaz de dar a vida pelo seu amigo. O amor filia. Pedro agora tem o amor filia e ele vai morrer por Jesus. O Senhor vai dizer, né, quando tu fores velho, vai ser levado para onde não queres ir, vai esticar a mão e vai para onde te levarem, indicando que Pedro morreria dando a vida por ele. Pedro agora de fato ama o Senhor, ama com amor filia, ama com o amor daqueles que dão a vida. E Pedro vai dar a vida pelo Evangelho, vai dar a vida por Jesus, vai perder todo o medo. Ele não vai mais negar o seu mestre, mas vai dar a vida, provar a Jesus: sim, mestre, eu te amo. É o que Jesus espera de nós, que nós cresçamos na fé, que nós cresçamos no amor, que nós cresçamos na intimidade com Ele. E no final deste evangelho, o Senhor diz a Pedro: segue-me. Agora Pedro vai ser pescador de almas, não mais de peixes. O chamado que o Senhor fez a Pedro, ele faz a mim, ele faz a você. Vem e segue-me. Ama-me. Deseja me amar. E deixe que o Espírito Santo faz o resto. Tchau, tchau.